Fala galera, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos aqui, mais um videocast, um podcast aqui do Medicine. Dessa vez eu convidei uma pesquisadora de um assunto que eu acho que é uma dor nossa, né, de estudantes, de médicos, que é método de estudo, como estudar mais de forma mais eficiente e eficaz. E eu vim conversar com uma pesquisadora e tudo baseado em evidência, que é o que importa, que é o que a gente gosta. A gente fala que isso não é a verdade, mas estatisticamente a medicina baseada em evidência é o que mais se aproxima, né, do que é o correto, de forma geral. Meu nome é Ítalo Abreu, sou cirurgião vascular, sou um dos cofundadores, e hoje eu chamei a Roberta. É, Depois eu conto como que eu conheci a Roberta e por que que ela está aqui hoje, né? Se apresenta aí para a gente, Roberta. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Roberta Icune, eu sou formada em psicologia pela UEM, fiz mestrado e doutorado em psicobiologia na Unifesp, e parte do meu doutorado eu realizei no Memory Lab na Washington University em St. Louis. Um, a minha vida acadêmica inteira eu estudei memória, né, e aprendizagem, e com foco, desde o meu doutorado, com foco na educação, como a gente pode usar esses estudos de memória para ajudar a gente a aprender melhor e a manter mais a reter melhor os conteúdos, né? É isso. Legal, isso acho que é uma dor que todo mundo tem, né? Tem pessoas que, lógico, têm mais facilidade, menos, e quando eu fui colocar ali no PubMed sobre memória, eu coloquei no PubMed, coloquei no YouTube, vi um podcast da Roberta e achei muito legal o modo como ela falou, relacionado, né, em evidências, colocando aquilo como uma probabilidade e não como determinismo, que é o que a gente vê na prática e como que a ciência funciona. Mas vamos lá, a gente vai fazer algum conteúdo, vai ser bem legal. Fica até o final, vocês vão se surpreender. Isso pode ajudar, né? Todo mundo da medicina aí no futuro. E futuramente a gente vai ter outros episódios aqui com a Roberta, que eu acho que é um tema bem abrangente, bem grande e bem difícil também. Bom, Roberta, eu tive na faculdade, na medicina, eu tive, acho que muitas práticas erradas de estudar, como os estudos de madrugada, e eu não sabia um método, será meio que eu ia só para questão, será que eu ia para pegar os livros e passar a madrugada lendo ali, fazer um resumo de um jeito, depois fazer de outro, pegava um resumo de um colega, né, que a gente, colega, às vezes vai estudar por ele, mas muitas vezes a gente vê aquele resumo, mas não é a nossa prática, às vezes não bate, às vezes bate, às vezes não bate. Como que isso é dinâmico e difícil de avaliar, né? E a pergunta é, existe um método mágico, né, de estudo? O que que eu devo seguir, assim, na prática? Então, se a gente for levar em conta o funcionamento da memória, como que a memória funciona, eu preciso entender que ela envolve processos, né, estágios, momentos de aquisição da informação, ou seja, durante a aula, eu estou assistindo uma aula, eu estou colocando informação para dentro da minha cabeça, eu estou codificando essa informação, eu estou adquirindo essa informação, eu estou assistindo uma videoaula, eu estou lendo um texto, eu estou lendo alguma coisa, eu estou tentando colocar essa informação para dentro da cabeça. Depois eu tenho um estágio de consolidação, que é o estágio que essa memória ela vai se fixar no nosso cérebro, enfim, formar as redes, consolidar melhor essa rede de aprendizado. E eu tenho que ser capaz de lembrar dessa informação que eu vi, certo? Então, não tem como uma pessoa falar assim, estude assim ou estude assado, porque depende de qual estágio você está. Tá? Então, se você falar assim, Roberto, eu quero saber qual é a melhor estratégia durante as aulas, para assistir aula. Então, eu vou te passar algumas estratégias para melhorar a sua aquisição da informação, para você fazer anotações melhores, enfim, tá? Se você falar assim, olha, eu presto atenção na aula, tal, mas na hora de lembrar, não estou conseguindo lembrar, não estou conseguindo tirar essa informação da cabeça. Bom, será que você elaborou bem essa informação? Será que você adquiriu de fato essa informação? E como que tá as outras questões? Por exemplo, eu não estou dormindo, que nem você falou, sono, né? Eu não estou dormindo direito, eu passo a madrugada acordado, porque, o que você faz da meia-noite às 6, né? Tem que estudar. Não, tem que dormir,
né? Então, se o seu sono não está de qualidade também, ele vai interferir na sua aprendizagem. Então, eu tenho que fazer uma análise do ser total, não assim, estuda assim ou estuda assado, né? Então, Roberto, é um momento de revisão de conteúdo. Eu já assisti a aula, já li o material e agora, o que que eu faço para fazer com que essa informação fixe mais e eu lembre mais tempo? Daí eu tenho estratégias para essa fase também. Então, depende de qual momento de aprendizagem você está. Exato. Então, na verdade, é um estudo daquela pessoa e uma personalização de um método. E às vezes é teste, talvez, né? Como você falou. Uhum, Às vezes a gente tem que testar. Isso é legal porque às vezes a gente vê na prática, às vezes depende da residência, né, que o colega faz, ou da rotina que ele tem ali, ele passa às vezes madrugadas ali, no hospital, e acorda. Eu lembro da minha residência, minha mãe olhava para mim, meu filho, nessa residência vocês não estudam, não? Porque realmente eu não tinha uma organização para estudar. Eu falava sempre que não tinha tempo. Na verdade, eu não tinha uma prioridade de um horário de colocar, né? Isso é uma uhum, verdade. Muitas vezes a gente fala que a gente não tem tempo, mas na maioria das vezes é porque a gente não coloca uma prioridade. E a gente fala, pô, será que é melhor eu estudar? Se eu passei 3 plantões na semana na minha residência ali, né? Acordando ruim, dormindo, acordando 3 horas da manhã, acordando 6, será que é melhor eu reservar um horário que eu esteja bem fisicamente para eu ter um rendimento melhor, né? uhum. E na prática, né, quando eu reservo esse horário, eu tô ali, como você falou, com todas essas condições fisiológicas favoráveis. Qual os melhores métodos? Vamos colocar duas coisas, um método de aula e um método para prova, hoje em dia, assim, Uhum. evidência científica. Quais são os melhores? Tá. Então eu vou falar um ponto de aula que está incomodando muito os professores e está prejudicando muito a aprendizagem dos alunos, que é multitarefas em sala de aula. Né? O que acontece com os alunos hoje? Professora, eu estou com o meu celular aqui aberto porque eu estou fazendo anotações no celular. Ou eu estou com o iPad aberto, tablet, ou o que for, computador. O problema é que esse aluno ele não está anotando o conteúdo somente. Ele está com uma aba anotando conteúdo, outra aba aberta em outras coisas, o celular fazendo alternância com a rede social, ou ora olha a rede social, ora presta atenção na aula, e nós não somos multitarefas. É esse lance que as pessoas falam assim, eu consigo aprender, ficar mexendo no celular, e vendo rede social. Até respondo mensagem no WhatsApp, professora, mas eu não perco nada do que a senhora está falando. É mentira, mentira, né? Então, inclusive, a gente fez um estudo no qual os universitários eles tinham que ler um texto, né, acadêmico, né, mais de divulgação científica, ou seja, um texto fácil de ler. E durante a leitura eles recebiam 3 mensagens no celular, mensagens bobas, e eles não tinham que responder. Era assim: oi, você vem para aula hoje? Será que vai ter trabalho? Uma coisa assim. Eles só tinham que parar e ver mensagem, continuar lendo o texto. Depois, a gente fez perguntas relacionadas ao texto. Para outro grupo, eles não podiam pegar no celular. Então, pensa, era um texto curto. Teve prejuízo de aprendizagem, assim, mais de 10% de questões a menos quem fez multitarefas, né? E, enfim, então, esse é um problema muito grande. Se vocês está assistindo aula, mexendo no celular ou utilizando o seu computador para fazer outras coisas, tem gente que fica fazendo compra durante a aula, fica entrando no Amazon, fica, é rapidinho, eu vou. Gente, não tem como você prestar atenção na aula e adquirir o conteúdo. Então, o primeiro ponto é foco, né? Presta atenção na aula. A segunda dica é anotar as informações importantes, ou durante a. Tem gente que não gosta muito de anotar, mas tenta pensar em tópicos. Assim, se eu não gosto muito de anotar, anota tópicos no caderno, ou pode ser anotação digital, e depois, no final da aula, ou no mesmo dia, tenta completar essas anotações com o que você lembra. Essa é uma estratégia muito boa, né? Porque você está tentando lembrar das informações que você aprendeu durante a aula, ao mesmo tempo que você tem os pontos principais da aula que você anotou, assim, os tópicos, tá? Então, é um método bem legal. E
Ou a gente pode completar mais esse método, que é o método 3Rs, que é, então, você faz as anotações, registra, você revisa e depois você analisa o que é realmente importante e faz tipo um resuminho daquilo que for mais importante, tá? Esse é uma estratégia essa é uma estratégia muito eficiente para anotações. Outra, daí você perguntou também, mas Roberta, e quando eu vou revisar o conteúdo? Então, eu vou partir do pressuposto que você já adquiriu boa parte da informação, que você é capaz de lembrar pelo menos metade da informação daquele conteúdo X. Então, é o momento de revisar aquele conteúdo, né? Como que eu reviso? Tentando tirar a informação da cabeça. Nada de ficar relendo o conteúdo, assistindo videoaula de novo. Tenta fazer exercícios, ou usa flashcards, tenta utilizar estratégias que exijam com que você tire a informação. Explica para um amigo, né? Ah, professor, eu não quero explicar para ninguém. Eu quero, quando eu me junto com os meus amigos, a gente começa a conversar coisas aleatórias, eu quero focar. Tá bom, usa a técnica do podcast. Então, pega o celular, põe no gravador e começa a falar, como se você estivesse dando aula para o seu amigo. Depois você escuta. E daí você tem feedback. Aí você pega suas anotações, porque enquanto você está tentando tirar a informação da cabeça, nada de ler conteúdo, ler as anotações. Depois, quando você está escutando o seu áudio, você pega as suas anotações. Nossa, eu falei isso daqui tá errado. Então, tá vendo como você tem um processo de autocorreção? Porque você pega as suas anotações e você consegue corrigir o que está errado. Ah, nossa, faltou isso, faltou falar isso. Então, da próxima vez que eu for lembrar disso, eu tenho que falar disso, disso, aquilo. Entende? Então, essa é uma estratégia excelente para fazer com que você domine o conteúdo. Cara, legal. Então, bom, outra coisa legal que você falou, né? Você falou em torno das aulas, às vezes não anotar tudo, que às vezes você perde o que está acontecendo, né? Justamente você falou ser multitarefas, mas focar ali em tópicos. Você falou do método 3R, eu gosto muito desse método. Existe outros também, né? Existe a complementação ali, eu lembro que eu já li sobre o 3R, mas acho que o 3R ele é objetivo e claro. Aham. E você falou outra coisa legal também em relação ao podcast, ou seja, você ensinar e você buscar, né, o seu próprio conteúdo ali na sua mente, recapitulando e ali revisando. Uhum. E essa, por exemplo, a gente sabe que tem colegas que têm uma dificuldade maior de focar. Eu me incluo nisso ali com TDAH ali, talvez um pouco mais leve, mas eu tenho TDAH, então eu tenho dificuldade, então eu tenho que ficar me forçando ali, às vezes fazer um pomodoro, desligar as coisas longe, sou muito Uhum. tarefas, fico abrindo várias abas. O que que você acha para esses colegas que têm uma dificuldade? Eu já li alguns estudos até observacionais e ruins, mas que tinham faculdades que abrangiam ali 15, né, a 20% de pessoas com TDAH na medicina, não do Brasil. Então, o que que você recomenda para essas pessoas? Como se forçar mais, né, e como ter uma eficiência melhor? Então, eu tenho lido algumas questões sobre isso, porque muita gente me pergunta, Roberta, vale essas estratégias para quem tem TDAH? Vale, né? Essas estratégias são úteis, mas os estudos mostram que não substitui medicamento. É uma coisa meio óbvia, mas precisa ser dita, né? Se a pessoa tem um diagnóstico que exige que ela tome o medicamento, ela precisa do medicamento e as estratégias vão funcionar. é, Também quanto para pessoas que não têm TDAH, tá? Então, esse é o primeiro ponto. É, eu vejo também, Ítalo, que só um parêntese, que muitas pessoas, com essa divulgação ampla das redes sociais, né? Pega aqueles memes, nossa, eu tenho TDAH, nossa, eu tenho TOD, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho TEA, eu tenho. As pessoas começam a se autodiagnosticar e às vezes elas nem têm isso, né? Elas se autorrotular, eu tenho TDAH hoje porque eu vi na internet. Nossa, a descrição bate muito comigo, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em relação a isso também, que tem uma banalização, né? Tudo é TDAH hoje, tudo é, enfim, né? Então tem que tomar cuidado com isso. As É, pessoas que realmente precisam, têm diagnóstico, elas realmente precisam de medicamento, você vê que o medicamento, ela ajuda muito a pessoa, muito. legal. E outra dúvida, Roberto, é que a gente fez um post já uma vez no nosso canal e a gente colocou o meu sócio.
Em algumas coisas ele tem uma facilidade de estudo, como acho que todas as pessoas, a gente tem algumas habilidades e outras a gente não tem, né? Eu acho que o que a gente, nossa busca da vida é o autoconhecimento, saber o que que a gente é um pouco melhor, um pouco pior, e isso realmente é difícil, às vezes demora para a gente conseguir esse autoconhecimento. E aí a gente fez um post lá, eu nunca coloquei madrugadas, nunca fiquei madrugadas estudando, né? Ele era de outra faculdade, ele era da Estadual do Ceará, ele tinha uma facilidade muito grande de aprender línguas, aprendeu várias línguas. Eu lembro que eu estava na residência e ele tinha uma facilidade, por exemplo, com matemática, então ele estava no Kumon e eu na faculdade de engenharia ali, querendo saber integral, e ele sabia. Então ele tinha umas habilidades em algumas coisas e outras não. Então, na faculdade, ele conseguia ter um foco muito bom em termos de estudo e horário. Ele falava, eu nunca passei uma madrugada estudando na minha faculdade inteira. E as pessoas se revoltaram. Como que o estudante de medicina não passa madrugada? Isso é um estudante ruim. E começaram a falar várias coisas assim, né? Os haters lá. E a gente falou, não, isso é possível. Só que a gente vê que, às vezes, uma obrigação nele, você está tomando aqueles medicamentos, anfetaminas, Uhum. como você falou, às vezes nem tem Aham. essa necessidade e usa. E aquela lema, né, de smart e study hard. Isso realmente Uhum. tem uma diferença grande. E quando você não toma, né, medicamento, ou você faz algo que você não tem uma necessidade, né? Isso pode prejudicar? Como que você vê isso? Uhum. Sim, sim, com certeza. Se você não precisa do medicamento e toma, tem prejuízo, sim, né? Tanto que tem vários estudos que eles estão testando assim, será que existe pílula da inteligência? Será que se eu tomar, eu não tenho, mas para as pessoas com TDAH, eles aumentam o foco, então para mim vai aumentar o foco também, né? Então, inclusive na Unifesp teve uma mestranda que fez essa pesquisa e não tem efeito, né? Tanto que existe competição de memória, né? E não tem teste de Doppler, né? Que fala, Doppler. Doping. Que, Doppler porque não tem um efeito robusto, né? Enfim, então tem mais prejuízos do que benefícios. É, outro ponto quando a gente fala que a gente precisa saber como estudar, porque estudar não é gastar mais tempo estudando, é você estudar com qualidade, né? Então, existem estratégias que fazem com que você chegue aqui com menos tempo, Sim. se você souber utilizar essas estratégias. Então, não é eu ficar madrugada estudando, é eu estudar de forma eficaz. Saber quais são as estratégias que vai fazer com que eu estude de maneira mais eficaz. Entendi. Perfeito. Mas você tocou um ponto legal aí das competições de memória, né? O que que você Uhum. acha que os vencedores aí, né, as pessoas que têm sucesso nessas competições, que eu já assisti algumas no YouTube e vi como era difícil, eles usavam métodos aí, às vezes de memorização, de frase, de número, de conta. Como que você acha que é o treinamento dessas pessoas e que as pessoas, como você falou, de alguns métodos, podem usar, por exemplo, na medicina, de forma geral? Então, olha que interessante. Quando eu fui para o ASHU, né, para o Memory Lab, lá nos Estados Unidos, o meu professor ele estava investigando competidores de memória. É muito legal isso, porque e daí ele nas reuniões de laboratório às vezes ele falava de algumas questões sobre treino, que é muito treino. Qualquer pessoa pode aprender as estratégias e treinar e se tornar um competidor. Não existe nenhuma diferença assim que nos competidores que eles estavam avaliando, não tinha diferença de aquela pessoa tem cognitivamente ela é diferente das outras. Não, era uma pessoa que treinou as estratégias e pronto, é isso, né? Então é uma coisa bem interessante esses pontos de competidores da memória, porque as pessoas acham que essas pessoas são ET. Ou então, é a mesma coisa assim, nossa, Ítalo, você deve ser um crânio, porque você é médico, né? Então as pessoas começam a achar que, não, porque, Roberto, você tem doutorado, então você é crânio. Gente, né? Então, é tudo treino, tudo é aprendizado, né? Lógico que até fala assim, às vezes algumas pessoas podem ter uma facilidade, mas continua sendo treino, não muda, Aham. né? Isso é uma mesma coisa. E eu falo que a medicina, ela é, em comparação à engenharia, com números, né?
eu fiz uma prova de título agora que envolvia física, envolvia um conteúdo diferente, e a gente pensava, a engenharia, às vezes, a medicina é muito mais uma ciência da repetição, então todos os métodos que você falou, eles são essenciais na medicina, eu tenho que revisar, eu tenho que rever, eu tenho que rever, eu tenho que rever. E às vezes a engenharia, por exemplo, um cálculo matemático, às vezes alguns métodos, às vezes não vale para resolver uma questão, como você falou, né? Diferente da ciência da repetição ali. Lógico que a maioria vale, mas uma leitura e eu memorizar aquele modelo é diferente de eu resolver um cálculo matemático, que às vezes existe fórmula, uma lógica diferente, mas que é Uhum. parecido, mas que são bem diferentes. Então, a ciência da repetição na medicina, eu acho que é bem congruente aí com tudo que você falou, inclusive com as competições de memória. Queria agradecer todo o seu tempo aqui com a gente e espero que os alunos, estudantes e médicos, né, escutem todo esse podcast para ver como é importante, como você falou, essa parte de método e essa parte como que eu vou melhorar, como que eu vou ter uma melhor eficácia. E hoje, Roberta, me fala se você presta consultoria, como que você trabalha também as pessoas, às vezes é difícil, como eu falei, o autoconhecimento, às vezes as pessoas precisam de uma tutoria ali, né? Uhum. Tem um grupo ali que a gente ajuda de crianças mais carentes, que não tem ali a figura paterna, materna, não tem colega. Às vezes a gente precisa fazer uma tutoria com essas pessoas que têm uma dificuldade de ver se você trabalha com isso, como que você faz isso aí? Ah, então, muita gente me pede justamente mentorias e tal, e eu não tenho como ajudar todo mundo. Então, alguns meses atrás eu lancei um curso Ciência da Aprendizagem. Então, se vocês entrarem no meu Insta, DRA Roberta Icune, vai ter no link lá um curso sobre ciência da aprendizagem, que é um curso no qual eu falo sobre memória de forma muito breve e quais as melhores estratégias é, para cada estágio da memória. Então, é um curso rápido, porque ninguém tem tempo de ficar assistindo horas e horas de como aprender a estudar. Então, são aulas de 10 minutos, enfim, né? Então, tem vários módulos com aulas muito práticas e, enfim, daí tem mentoria lá disponível, tem várias coisas. Eu tiro dúvidas dos alunos, tem um grupo do WhatsApp, às vezes eu faço lives de acompanhamento, enfim, daí. Legal. Muito bom. E deixa eu te fazer a última pergunta. Existe uma evidência científica do pico de estudo em relação a tempo? Por exemplo, eu estou estudando ali 3 horas seguidas, né? Aquele mesmo conteúdo sem uma pausa. A gente sabe que existe o Pomodoro e várias técnicas e evidência científica. Existe uma hora desse pico, minutos, alguma coisa assim? Como que isso... Nunca li sobre isso, tá? Na verdade, também nem existe, pelo menos eu não achei. Se alguém achar e quiser me mandar o estudo, por favor, me mande, de evidências do Pomodoro, que tem que ser 25 minutos, pausar 5, tem que ser 25 e pausar 5, depois 25 e pausar 10. São esquemas que as pessoas, inclusive assim, eu tenho alunos que detestam o Pomodoro porque eles falam, professor, a hora que eu pego no ritmo, toco o despertador, eu tenho que parar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o Pomodoro é para você sair da inércia. Saiu da inércia, porque assim, você fala, 25 minutos, eu vou sentar lá, vou desligar o celular, os distratores e vou focar. Você focou, você tá bem, não vai parar de estudar porque deu 25 minutos, né? Então, primeiro ponto. Então, não tem evidências assim do tempo, varia para cada indivíduo, tem gente que consegue ficar 50 minutos, 1 hora e meia, enfim. Mas o que a gente tem evidências é da importância das pausas. Isso a gente tem, né? Que é muito importante fazer pausa. Não é ficar 3, 4, 5 horas estudando e não ter pausas. Porque a consolidação é muito forte nas pausas. Entendi. Legal, perfeito. Inclusive, eu já procurei lá no PubMed sobre Pomodoro. Eu faço Pomodoro, gosto Aham, pessoalmente, mas uso um tempo aí de 50, às vezes 60 minutos, aham, essas pausas, que justamente eu vi que essas pausas são importantes. Bom, Roberto, é bem legal. Acho que isso é extremamente importante para a nossa vida, para nossa. Inclusive, quando a gente vai ficando mais velho, às vezes a gente tem outras tarefas aí da vida, né? Às vezes família, aham, filhos, as exatamente. demandas que a gente acontece, quanto mais eficiência do nosso tempo, melhor. Roberta, obrigado Exatamente. demais, parabéns pelo seu Obrigada pelo trabalho, convite. tá? Achei seu trabalho demais, seu conteúdo é excelente. Espero te ver mais vezes aqui no Medicine, né? E em breve vamos fazer vários conteúdos normais. Gente, uma novidade aqui que a Roberta está com a gente num projeto bem legal, que em breve a gente vai divulgar aí, relacionado a livro, relacionado a podcast.
e ela é muito, muito importante para os alunos e médicos aí, com certeza, eu não tenho dúvida. Valeu, galera. Obrigado, Roberta. Te vejo Obrigada. Obrigada.